Janelle Patton, de 29 anos, nasceu e cresceu em Sydney, Austrália. Seus pais a descreviam como feliz durante a infância e ela teve uma criação considerada normal. Ela ia bem na escola, tinha amigos e aproveitou a juventude. Janelle era muito próxima da família e os amava. Na adolescência tardia, tentou encontrar o amor. Ela teve vários relacionamentos com pessoas diferentes, mas infelizmente nenhum deles deu certo. A família dela diria mais tarde que esses relacionamentos tiveram um impacto negativo sobre ela. Mais tarde, descobriu-se que, nos seus 20 e poucos anos, um ex-namorado não só a traiu, como quebrou sua mandíbula. Janelle ficou um pouco insatisfeita com a vida. Quando chegou aos seus 20 e tantos anos, Janelle decidiu que queria um recomeço. Ela conversou com seus amigos e familiares e disse a eles que queria ir embora. Havia um lugar que chamava sua atenção há algum tempo. Uma pequena ilha isolada entre seu país natal, a Austrália, e a Nova Zelândia. Ilha Norfolk. Ilha Norfolk é um território australiano que foi abandonado por navegadores polinésios no século XIII ou XIV e mais tarde redescoberto pelo Capitão Cook no século XVIII. A ilha tem uma história muito rica e fascinante, que não vou detalhar, mas, se puder, vale a pena pesquisar. Distante da agitação urbana, Janelle esperava que a ilha pudesse oferecer a ela uma vida melhor e mais tranquila. Então, ela planejou se mudar e viver na ilha. Durante esse período, a população da ilha era de aproximadamente 1.800 pessoas, com centenas de visitantes a qualquer momento. Era um lugar muito seguro para viver, tão seguro que o último assassinato na ilha Norfolk ocorreu em 1893. Moradores e visitantes da ilha a consideravam o lugar mais próximo do paraíso possível. Janelle estava se sentindo positiva. Ela conseguiu um emprego em um dos hotéis da ilha e se mudou. Aos 27 anos, Janelle amava sua nova vida nessa ilha tranquila. Ela rapidamente fez vários amigos e começou um relacionamento. No entanto, isso também, infelizmente, acabou. Depois disso, Janelle se envolveu em vários casos com diferentes homens, o que levou a alguns encontros ocasionais e raivosos com homens e mulheres locais. Em uma ocasião, uma mulher chegou a confrontar Janelle e deu um tapa em seu rosto. Janelle mantinha contato regular com sua família em Sydney. Ela amava os pais e sentia muita falta deles. Foi em 2002, 2 anos depois de se mudar para a ilha Norfolk, que sua família juntou dinheiro para voar até lá e visitá-la. A viagem deveria ser uma ocasião feliz, mas logo se transformou em um verdadeiro pesadelo. Janelle ficou extasiada ao saber que sua mãe e seu pai iriam visitar sua nova casa. Ela começou a contar para seus colegas e amigos o quanto estava animada para vê-los. No dia 30 de março de 2002, os pais de Janelle chegaram à ilha. Ela os recebeu no aeroporto, mostrou a ilha para eles e os apresentou aos seus amigos e colegas. Os pais de Janelle ficaram em um hotel, enquanto ela ficou em seu próprio apartamento. No dia seguinte, Janelle foi trabalhar. O plano era que ela terminasse seu turno da manhã e início da tarde no hotel onde trabalhava, e então encontrasse seus pais para jantar por volta da 1 da tarde. Janelle foi trabalhar, terminou seu turno, foi às compras e depois saiu para caminhar. As imagens das câmeras de segurança que aparecem na tela agora foram registradas apenas alguns momentos antes de Janelle ter um fim horrivelmente brutal. Mais tarde, os pais de Janelle se prepararam para encontrá-la no jantar. Ela deveria passar no hotel deles para buscá-los e saírem para comer alguma coisa, mas quando deu 1 da tarde, ela não apareceu em lugar nenhum. Os pais dela acharam que ela poderia estar apenas se atrasando. Então, eles esperaram e esperaram. Mesmo assim, Janelle não chegou e seus pais ficaram preocupados. Eles decidiram ir até o apartamento de Janelle e bateram na porta, mas não houve resposta. Bem perto do apartamento de Janelle, os pais dela encontraram um dos colegas dela. Eles se encontraram na noite anterior e perguntaram se haviam visto Janelle recentemente. A colega respondeu
dizendo que tinha trabalhado com Janelle naquela manhã, mas não a tinha visto desde então. Momentos depois, os pais de Janelle encontraram o senhorio dela. Eles conversaram com ela e perguntaram quando foi a última vez que tinham visto a filha deles. O senhorio, na verdade, viu Janelle por volta das 11h30. O senhorio a viu caminhando em seu passeio matinal habitual, mas não a viu desde então. Horas se passaram sem notícias ou qualquer sinal de Janelle. Foi nesse momento, ao pôr do sol, que começou a busca por Janelle. Seus pais entraram em um carro e foram até a delegacia para registrar o desaparecimento da filha. Infelizmente, isso não aconteceria. Sem o conhecimento de seus pais, o corpo de uma jovem havia sido encontrado na ilha. A polícia precisava que os pais dela fossem até a delegacia, não para registrar o desaparecimento, mas para confirmar a identidade. Alguns moradores da ilha estavam caminhando quando se depararam com uma cena realmente perturbadora. Eles encontraram o corpo de uma jovem na reserva da cachoeira Cockpit. O corpo estava em um estado horrível. Alguém a atacou violentamente e jogou seu corpo na cachoeira. Os pais de Janelle foram informados sobre a situação quando chegaram à delegacia. Eles foram questionados se seriam capazes de identificar o corpo, pois acreditavam que era Janelle. Como você pode imaginar, a ideia de ver sua amada filha morta era demais para eles. Então, a proprietária de Janelle se apresentou. Ela disse à polícia que seria capaz de identificar Janelle. Ela morava logo na esquina e via Janelle com frequência. A proprietária de Janelle entrou na sala para identificá-la. Ela olhou para o rosto dela e confirmou aos policiais que o corpo era realmente de Janelle. Os pais receberam a notícia devastadora de que a filha estava morta e que aquilo era uma investigação de homicídio. Como a maioria de vocês que está assistindo deve saber, a grande maioria dos assassinatos costuma ser cometida por alguém que a vítima conhecia muito bem, seu cônjuge, um membro da família, etc. Agora, é claro, havia um certo sinal de alerta que deixou a polícia um pouco desconfiada. Os pais de Janelle visitaram a ilha e, poucas horas após a chegada, ela foi encontrada morta. A polícia começou a trabalhar imediatamente para descobrir se os pais estavam ou não envolvidos de alguma forma. No entanto, eles foram rapidamente descartados como suspeitos. Eles não tinham absolutamente nenhum envolvimento e entenderam que os policiais precisavam verificar e ter certeza de que eles não estavam envolvidos antes de prosseguir com o caso. Como eu disse anteriormente, esse foi o primeiro assassinato a ocorrer na ilha em mais de 100 anos. A polícia da ilha estava fora de sua zona de conforto e precisava muito de ajuda de outros departamentos. Os crimes na ilha geralmente eram muito menos extremos. Isso significava que investigadores de Sydney e da capital do país, Canberra, foram rapidamente enviados para a ilha para ajudar os policiais de lá. A notícia do assassinato se espalhou rapidamente. Uma jovem brutalmente assassinada em uma ilha isolada, frequentemente descrita como um paraíso, capturou a atenção da nação. Os ilhéus ficaram horrorizados. Era um lugar onde todos se conheciam e confiavam uns nos outros. Muitos começaram a se preocupar que isso fosse o início de um serial killer, um assassino que queria atacar jovens mulheres sozinhas. O pânico tomou conta enquanto a polícia buscava encontrar e prender o culpado. A polícia recorreu ao público para reunir o máximo de evidências possível. Eles pediram para que todos se apresentassem com informações sobre o caso. Eles queriam saber se alguém esteve perto do local onde o corpo de Janelle foi achado na hora do assassinato. Agora, essa parte é algo que achei muito assustador. Alguns adolescentes se apresentaram. Eles disseram à polícia que estiveram na área onde o corpo de Janelle foi encontrado. Eles estavam brincando, usando pranchas de surf para deslizar pela colina molhada e coberta de grama. E um dos adolescentes havia filmado tudo com uma filmadora. Essa filmadora foi entregue à polícia. Quando os investigadores analisaram as imagens entregues pelos adolescentes, fizeram uma descoberta assustadora. O corpo de Janelle, envolto em plástico, era visível ao fundo enquanto deslizavam pela colina. Esses adolescentes não faziam a menor ideia.
Enquanto se divertiam, eles estavam a poucos metros de uma vítima de assassinato. Posso imaginar que isso também deixou os adolescentes bastante perturbados. Um homem também se apresentou com algumas informações, pois ouviu uma mulher gritar. O grito foi ouvido por um homem chamado Arthur Kipping. Arthur estava no clube de golfe da ilha Norfolk por volta das 11h20 da manhã, quando, de repente, ouviu o que descreveu como um grito agudo. Ele diria mais tarde: parecia que vinha de longe, era um grito contínuo. Parecia durar uns 30 segundos. E, infelizmente, Arthur não investigou de onde vinha esse grito, nem procurou ajuda. Somente horas depois, o corpo de Janelle seria encontrado na área geral de onde vinha o grito. Outras testemunhas que também estavam na área por volta da hora em que Janelle foi morta também se apresentaram. Eles lembraram de ver um carro branco de 4 portas. Isso seria algo que mais tarde ajudaria a polícia em sua investigação. Uma autópsia foi realizada no corpo de Janelle, o que deu aos investigadores uma ideia do que aconteceu com ela. E o que eles encontraram foi incrivelmente horrível. O corpo de Janelle foi achado no lado oposto da ilha de onde seu senhorio a viu pela última vez, enrolado em um lençol de plástico preto. Uma coisa era clara: Janelle lutou, e lutou com muita força, embora o ataque que ela sofreu tenha sido violento e prolongado. Alguém a atacou com uma faca e, durante a luta, ela agarrou a lâmina. Isso resultou na parte da mão entre o polegar e o dedo indicador sendo cortada, a ponto de seu polegar estar quase totalmente decepado. A parte superior da pele da cabeça dela parecia estar rasgada. A pelvis e o tornozelo estavam quebrados. Vidro e lascas de tinta foram achados no cabelo e couro cabeludo de Janelle. Parecia que ela foi atingida na cabeça por uma garrafa de vidro. Ela tinha um total de 67 ferimentos de faca, com lacerações profundas por todo o corpo. O corpo dela também estava completamente coberto de hematomas, e parecia que quem fez isso a havia golpeado repetidamente com algum tipo de objeto metálico. Pelos pulsos de Janelle, parecia que ela fora imobilizada. O rosto dela tinha cortes profundos por toda a parte, e ela havia sido esfaqueada no olho. A arma foi cravada no olho dela com tanta força que fraturou o crânio. Mas não foi isso que a matou. Ela morreu por causa de uma facada no peito que perfurou o pulmão dela. Os momentos finais de Janelle foram incrivelmente brutais e horríveis, e ela lutou bravamente contra seu agressor até o fim. Com um assassinato tão brutal, a polícia queria resolver isso o mais rápido possível. As chances estavam a favor deles. Afinal, a ilha é bastante isolada e as fronteiras são rigorosamente controladas. A polícia tinha o nome de cada visitante e morador daquela ilha no mesmo dia, e estavam investigando o histórico de cada um para ver se algum deles se encaixava no perfil de um assassino. 2.271 pessoas, para ser exato, sendo algumas centenas delas visitantes. Eles acreditavam que quem fosse responsável pelo crime seria um visitante. Havia um pequeno problema. No dia em que Janelle foi morta, houve uma chuva torrencial. A chuva caiu enquanto o corpo dela estava do lado de fora, enrolado no plástico. Isso fez com que algumas possíveis evidências de DNA fossem destruídas e levadas pela água, embora nem tudo fosse levado pela tempestade. Os investigadores encontraram várias impressões digitais na lona plástica que foi usada para cobrir Janelle. A polícia agora tinha uma pista. Como a ilha era tão pequena, a polícia pediu para que todos se apresentassem voluntariamente e entregassem suas impressões digitais. Assim poderiam eliminar qualquer pessoa inocente. Os moradores da ilha ficaram muito perturbados com o assassinato e queriam que o caso fosse resolvido rapidamente e o assassino levado à justiça. Assim, a maioria dos moradores da ilha ficou feliz em colaborar, entregando amostras de seu DNA e impressões digitais aos policiais desesperados. Alguns moradores se recusaram a ajudar, achando que a polícia
usava o assassinato como pretexto para buscar provas com outros objetivos. A polícia esperava que isso colocasse um fim ao caso, já que as pessoas na ilha começaram a apontar o dedo umas para as outras e as tensões começaram a aumentar. Com o acúmulo de mais evidências, surgiram 16 pessoas de interesse, 16 possíveis responsáveis pelo assassinato brutal de Janelle. Todos eles eram residentes da ilha, apesar de acreditarem inicialmente que quem havia feito isso era um forasteiro. O Estado, então, ofereceu uma recompensa de $30 mil para quem pudesse fornecer informações que levassem à captura do responsável. Nada disso teve resultado. As 16 pessoas de interesse foram descartadas. Os investigadores chegaram a pensar que esse caso seria rapidamente resolvido devido ao tamanho da ilha. Com certeza alguém sabia de algo, ou com certeza alguém tinha conversado com alguém. Em uma comunidade tão pequena e unida, era surpreendente que o assassino ainda estivesse à solta. Em 2004, 2 anos após o assassinato, não havia correspondência de impressões digitais nem suspeito principal. Então, foi realizada uma investigação. Durante essa investigação, detalhes privados sobre a vida de Janelle foram compartilhados com o público, detalhes que pareciam um tanto controversos de serem divulgados. Trechos do diário dela foram lidos, mostrando que Janelle foi fisicamente atacada e emocionalmente manipulada por vários homens antes de se mudar para a ilha para fugir disso. Também foi revelado que Janelle tinha sérios problemas de autoestima e lutava contra essas inseguranças, com antidepressivos e álcool. Ficou claro que, semanas antes do assassinato, Janelle reclamou de um invasor noturno perto de sua casa e que, em uma ocasião, parecia que alguém realmente havia entrado em sua casa e mexido em sua gaveta de roupas íntimas. A investigação também analisou os inúmeros casos turbulentos que Janelle teve com homens na ilha. No entanto, logo após a investigação, um avanço logo surgiria. A polícia começou a investigar um homem chamado Glenn McNeil. Ele havia se envolvido em um roubo e suas impressões digitais estavam registradas. Glenn era um chefe da Nova Zelândia e já trabalhava na ilha há 2 anos, quando Janelle foi assassinada. Mas 6 semanas após a morte dela, ele voltou para a Nova Zelândia e não retornou, apesar de ter deixado sua namorada na época. As impressões digitais foram analisadas e deram positivo. No entanto, isso não era uma confirmação de 100% de que ele era o assassino. Afinal, quem sabe de onde essa folha de plástico poderia ter vindo? O assassino poderia tê-la encontrado em qualquer lugar e usado, e ela poderia ter sido tocada por praticamente qualquer pessoa. Além disso, havia outras impressões digitais na folha de plástico, impressões que não eram do Glenn. Como disse antes, algumas testemunhas afirmaram ter visto um carro branco na época do assassinato de Janelle. Bem, Glenn simplesmente tinha exatamente o mesmo carro que as testemunhas disseram ter visto. A polícia tinha quase certeza de que ele estava envolvido no assassinato, mas precisava de muito mais evidências. Eles começaram a procurar pelo carro que Glenn possuía anteriormente, um Honda Civic branco. Eles perguntaram aos moradores da ilha se tinham visto um carro assim, e não demorou muito para que ele fosse encontrado. Glenn havia abandonado seu Honda Civic branco em um terreno particular antes de deixar a ilha, e o veículo permaneceu abandonado até 2005. Os investigadores realizaram uma análise forense no Honda Civic que revelou pequenas partículas de vidro e lascas de tinta. Essas eram as mesmas partículas de vidro e tinta achadas no couro cabeludo de Janelle. Fios de cabelo humano, compatíveis com o DNA de Janelle, foram achados no porta-malas do carro. A polícia também descobriu outras impressões digitais na folha de plástico. As impressões pertenciam a um homem chamado Steve Cochran. Quando Glenn morava na ilha, vivia em frente ao pequeno milharal do Cutter. Bem, Steve Cochran trabalhou em 2 canteiros de obras na ilha. Um deles ficava bem no pequeno milharal do Cutter. Glenn tinha pegado o lençol do canteiro de obras
e o usou para embrulhar o corpo de Janelle. Com tantas evidências agora apontando para Glenn, a polícia obteve um mandado para sua prisão e extradição da Nova Zelândia sob a acusação de assassinato. No dia 1º de fevereiro de 2006, o mandado foi homologado e Glenn foi levado sob custódia. Enquanto estava sob custódia, ele foi interrogado pelo detetive Roberto Peters. O detetive falou a Glenn que o jogo acabou. Foram coletadas evidências forenses que o ligavam ao crime. Ele disse para ele confessar tudo. Glenn explicou ao detetive que atropelou acidentalmente o corpo de Janelle e entrou em pânico. Ele disse que colocou o corpo no porta-malas e voltou para seu apartamento. Ao voltar ao apartamento, pegou uma faca e foi ao porta-malas do carro. Foi nesse momento que ele começou a esfaquear e mutilar o corpo dela, apenas para ter certeza de que ela estava morta. Ele disse que a esfaqueou depois de ouvir sons abafados vindos do porta-malas, e ele fez isso porque já tinha ido longe demais. Foi o que ele disse. Em seguida, ele saiu pelos fundos, pegou uma lona plástica em uma obra e enrolou o corpo dela no plástico. Depois, ele foi à reserva cockpit e deixou o corpo dela. Ele disse que limpou o porta-malas do carro e jogou a faca no oceano. Após a entrevista ser concluída, ele escreveu uma declaração de próprio punho, na qual expressou seu remorso. Aqui está essa declaração. Eu me abaixei para pegá-los e a atingi. No começo, pensei que tivesse atingido uma vaca ou um cachorro. Saí do carro, vi que ela estava embaixo dele e entrei em pânico. Ela não se mexia, nem fazia nenhum barulho, e eu achei que ela estava morta. Desde aquele dia, eu penso no que fiz. Isso afetou a mim, minha família e outras pessoas. Passei por depressão refletindo sobre o ocorrido naquela manhã. Tentei tirar minha vida várias vezes para compensar aquele dia. Peço desculpas aos pais. Jamais desejaria algo ruim para meus filhos ou parceira. Me deixa enjoado e triste até mesmo pensar no que eu fiz, e meu único desejo é fazer o que é certo. Eu não consigo parar de pensar nisso todos os dias. Está me deixando doente. Tem sido minha preocupação desde que saí de Norfolk. Depois daquele dia, tudo piorou. Até ter meu primeiro filho, ainda carregava o peso de saber o que aconteceu em Norfolk. Isso me marcou muito e sempre vai me marcar, como aconteceu com os pais dela. Queria que isso não tivesse acontecido e ter mantido meus olhos na estrada. Vou conviver com isso para sempre. O mesmo vale para minha família e meus filhos. Crescendo sem me conhecer, eu sempre vou me arrepender e sempre vou sentir dor. Enfim, a polícia tinha uma confissão junto às provas, com detalhes que só o assassino saberia. Mas havia um problema. Simplesmente não fazia sentido. O relato dele sobre o que aconteceu simplesmente não batia com os ferimentos que Janelle havia sofrido. Sem contar que as evidências médicas não mostravam que Janelle havia se envolvido em uma colisão. Era óbvio que Glenn estava mentindo. Ele confessou que matou Janelle, mas estava tentando minimizar a natureza brutal e insensível do que realmente aconteceu. Janelle havia passado por uma luta violenta, uma luta em que ela lutou por sua vida. Isso não foi um acidente. Ficou claro que Glenn estava apenas tentando se proteger e esperava conseguir uma sentença mais branda no tribunal. Agora que sabia que havia sido pego pela polícia, os investigadores disseram a Glenn que sabiam que ele estava mentindo. Havia evidências esmagadoras de que a versão dele dos acontecimentos não era verdadeira. Mas ele continuou mantendo sua história, assegurando à polícia que aquilo tinha sido apenas um terrível acidente. Glenn foi preso e acusado do assassinato de Janelle. 5 anos após o assassinato, o julgamento aconteceria. Mas quando o julgamento estava prestes a começar, Glenn mudou sua versão. Ele retratou sua confissão anterior e agora alegava que, na época da confissão, estava gravemente doente mentalmente e tinha problemas com substâncias ilegais e álcool. Ele alegou que nem sequer se lembrava de ter conversado com a polícia e disse que teria admitido qualquer coisa devido ao seu estado mental na época. Ao comentar sobre a gravação da confissão, ele afirmou que provavelmente só disse à polícia o que queriam ouvir e que era tudo besteira.
Até ele ficou chocado com o que disse. Agora ele negava ter matado ou sequestrado Janelle e disse que não sabia como suas impressões digitais foram parar no plástico preto. Embora o júri de 11 pessoas não tenha acreditado em sua história, Glenn foi considerado culpado pelo assassinato de Janelle e condenado a 24 anos de prisão, com um tempo mínimo de 18 anos. Mas essa não é o fim da história. Depois de passar vários anos na prisão, Glenn mudou sua história mais uma vez. Desta vez, ele afirmou que era totalmente inocente do assassinato, mas que esteve envolvido em se livrar do corpo de Janelle. Ele afirma que Janelle foi, na verdade, morta por um casal de criminosos traficantes de drogas que forçou Glenn a se livrar do corpo dela. Glenn disse que esse casal de criminosos o acusou de roubar deles e ameaçou machucar Glenn e sua família se ele não fizesse exatamente o que mandaram. Glenn afirmou que esse casal mostrou a ele o corpo de Janelle na traseira da caminhonete deles e exigiu que ele se livrasse dela, sem fazer perguntas. Ele disse que ficou com medo e fez o que mandaram, mas decidiu colocar o corpo de Janelle em um local visível para que ela fosse encontrada rapidamente. Ele também afirmou que, ao manusear o plástico preto, usou luvas cirúrgicas e que enterrou essas luvas perto da casa dele na ilha. Os investigadores realmente vasculharam a área onde Glenn afirmou ter enterrado essas luvas, mas não encontraram nenhuma nova evidência. O casal criminoso foi nomeado por Glenn e registros de fã mostraram que ele realmente tinha uma ligação com eles nas semanas antes e depois do assassinato. Os nomes do casal não foram divulgados ao público e eu não sei se eles já foram entrevistados pela polícia. A polícia não acredita na história dele e chamou isso de um ato desesperado e uma tentativa de Glenn de se isentar de qualquer responsabilidade. Desde então, nada mais realmente aconteceu no caso. No total, Glenn já contou cerca de 4 ou 5 histórias diferentes, algumas das quais eu mencionei neste vídeo e outras que eu não mencionei. É possível que ele conte outra história no futuro, mas a que acabei de contar é a mais recente. Mas é aqui que a coisa fica estranha. Parecia que Janelle havia sido contida e que os cortes em seu rosto foram feitos enquanto Janelle estava consciente. Mas ela foi mantida imóvel, como se alguém estivesse segurando suas mãos e rosto e usando a faca para torturá-la. Alguns especialistas afirmam que isso comprova o envolvimento de outros, mas eu realmente acredito nisso. Se uma pessoa subisse em cima de Janelle e usasse os joelhos para prender os braços dela, conseguiria segurar a cabeça dela no lugar e cortar o rosto dela. Os investigadores oficiais do caso acreditavam que só uma pessoa cometeu o assassinato de Janelle. Eles concluíram isso com base nos ferimentos que ela teve. Alguns especialistas independentes analisaram as evidências e chegaram a outra conclusão. Eles acreditam que mais de uma pessoa esteve envolvida. Além disso, a pelvis de Janelle estava quebrada, e como isso aconteceu, ainda é um mistério. Não está claro aos investigadores como isso aconteceu. E por fim, nenhum DNA de Glenn foi encontrado no corpo de Janelle, mas o DNA de uma mulher não identificada foi. Até hoje, essa mulher nunca foi identificada. Não era nenhuma de suas amigas, familiares ou qualquer pessoa mencionada em seu diário. Atualmente, Glenn foi libertado da prisão e está morando em Christchurch, na Nova Zelândia. Ele está em liberdade condicional e deve usar tornozeleira eletrônica o tempo todo. Ele não tem histórico prévio de violência e, de acordo com a prisão, comportou-se bem durante todo o tempo em que cumpriu sua sentença. As opiniões se dividem sobre o resultado. Alguns acreditam na versão de Glenn e em envolvimento de outros. Eles acham que a polícia deveria investigar mais a fundo a história dele, mas outros discordam. Eles acreditam que Glenn é um assassino a sangue frio que matou Janelle no assassinato mais brutal que a ilha já viu. Muitos que analisam esse caso o comparam a um romance policial, cheio de reviravoltas e perguntas sem resposta. No momento da gravação, ninguém mais foi acusado pelo assassinato de Janelle Patton.